Olá, hoje estamos aqui para o nosso 5º encontro Dialogando com o Estrangeiro. Sou coordenador da UniBSU, e estou aqui também para falar um pouco sobre os nossos projetos, tendo em vista que hoje vai ser o nosso último encontro, porque estamos com a previsão de novas atividades na UniBSU, falando sobre migração, mas eu vou abordar esse tema, então, ao final desse nosso evento. Para dar início, eu queria colocar os temas que vamos abordar hoje, com um grupo de psicólogos que trabalham na UniBSU já há um tempo. Então, a psicóloga Patrícia Tavares vai falar sobre adolescência e na imigração, quando o adolescente migra. Acho que aqui é importante, nós até gravamos um vídeo anteriormente sobre a proximidade entre o processo migratório e os processos da adolescência, em termos de transformações, em termos de identificações com grupos. Só que nesse momento a Patrícia vai contando com a experiência dela com adolescência e imigração, vai explicar um pouco mais quando é o próprio adolescente que migra. Então ele vive dois processos, um de migração e outro da adolescência. Vive processos, todos eles voltados para muitas transformações. E a Patrícia, então, vai nos dar esse espaço de explicações e poder também de reflexões sobre o processo migratório na adolescência. Já a Renata Peters, psicóloga também que trabalha com migração, ela vai abordar sobre os casais que migram. E aqui existe tanto os casais que migram, o par migra, quanto o casal se constitui na migração. Como é esse processo, quando um é nativo do contexto que foi migrado, que o outro está migrando, e este que está num processo mais de transição, vai viver essa conjugalidade num par com momentos tão distintos psiquicamente. Por final, então, a nossa colega, a Cassiane Amaral, que está online, vai nos trazer, dentro da experiência dela, as famílias que migram e os diferentes conflitos que cada componente da família vive, desde conflitos que vão da área psíquica à área somática. E com isso a gente vai também entendendo que, embora seja uma família que migre por um todo, quando cada um está num momento diferente de vida e com projetos, consequentemente, também diferentes, e o quanto isso vai trazer um processo de transições atípicas a ponto de que, em algumas circunstâncias, chega ao adoecimento devido ao sofrimento psíquico. Bem, com isso, então, vamos concluir, como eu disse, o nosso último encontro dialogando com o estrangeiro. Queria trazer para você que todo esse trabalho da migração, ele está sempre sendo acompanhado com um atendimento que a gente colocou no Instagram disponível para aqueles imigrantes que estão numa situação mais de vulnerabilidade. Lembrando que esses atendimentos, eles são gratuitos, é só acessar a UniBSU para que a gente possa, então, delegar o atendimento para algumas das nossas colegas. Algumas estão presentes nesses vídeos, outras não estão, mas fazem parte também do nosso grupo. Tá bem? Então, hoje vamos iniciar então, com a Patrícia, falando sobre o processo migratório na adolescência. Bom, então vou falar um pouquinho sobre a fase adolescente, que é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, Então, uma fase de muitas transformações, de muitas mudanças para esse adolescente, mudanças físicas, mudanças internas muito grandes, emocionais, hormonais, cerebrais. Então, é uma transformação realmente muito grande que esse adolescente vive. Vive um luto, diversos lutos, o luto do corpo infantil, o luto dos pais, que ele deixa de enxergar, os pais idealizados para pais reais. Então, são realmente muitas mudanças que acontecem e a gente, pensando como a Lúcia falou, o quanto o processo migratório também passa por essas transformações, por essas adaptações, como é para esse adolescente viver dois momentos de transformações ao mesmo tempo, Quando ele sai do seu país para ir para um outro país,
que é uma decisão normalmente dos pais, né, de saírem do seu país para ir para o outro. Como que é para esse adolescente viver isso, né? Uma das características próprias da adolescência, então, é a necessidade de pertencimento, né? Então, o adolescente ele precisa encontrar pessoas, né, pares, para que ele possa se identificar e que ele possa ali viver de forma igual ou parecida àquelas pessoas, porque ele está ali encontrando um novo modo de ser no mundo também, né? Quando ele é criança, ele fica muito próximo aos pais, né? Uma relação muito íntima com os pais. Então, quando ele vai para a adolescência, ele vai para esse social, né? Para esse mundo novo, onde ele precisa se relacionar com muitas pessoas, com novos amigos, né? E acho que essa necessidade de pertencimento, ele é fundamental, né? Para, no processo migratório, saber se o adolescente ele vai conseguir se adaptar ou não, né? Então, por exemplo, vamos supor que o adolescente vai para um país, né? E a escola, eu acho que é o principal ambiente que esse adolescente ele vai viver, essas novas relações. Então, se ele vai para esse país e ele encontra, né, pessoas disponíveis, pessoas que acolhem, outros adolescentes que fazem com que ele se sinta parte daquele ambiente, novo ambiente, né, mais fácil para esse adolescente é se adaptar, né, e fazer novas amizades. Quando esse adolescente vai para um país onde ele encontra menos disponibilidade, né, pessoas tão diferentes a ponto de não conseguirem ali fazer uma escuta e um entendimento de tudo que ele está passando, mais difícil é, né? Daí, obviamente, o adolescente ele pode se sentir isolado, né? Pode ter muito mais dificuldades, então, para viver nesse ambiente escolar e ter novas amizades. E outra coisa que é fundamental também, acho que como os pais lidam com isso, né? Como os pais olham para todas essas mudanças que está acontecendo ali com o seu filho. Porque o adolescente, ele pode, se ele encontrar esses amigos, né? Esses novos amigos que acolhem, muitas são as chances, né, desse adolescente, por exemplo, vir a de alguma forma, de alguma maneira, introjetar muito mais dessa cultura, dessa nova cultura, né? Então, é natural o adolescente, justamente por essa necessidade de pertencimento, que ele vá introjetando, que ele vá encontrando um novo modo de ser muito parecido com esses amigos, né? Então, vai ser fácil para ele se adaptar, né? Se ele conseguir, de alguma forma, sei lá, até nas vestimentas, né? Se vestir de forma igual, cortar o cabelo de forma parecida, se comportar, né? Mais ou menos como aquelas pessoas se comportam. Então, é mais fácil para ele. Às vezes gera muito conflito com os pais isso, né? Porque os pais podem olhar para isso, né? Como se o adolescente estivesse se afastando das suas raízes culturais, né? Rejeitando o seu país de origem, né? Então, por isso que eu digo, os pais, eles são facilitadores ou não desse processo do filho também. Porque se os pais forem flexíveis a isso e entenderem que essas mudanças para o seu filho é importante, né? Dele se apropriar um pouquinho daquela cultura e viver como aqueles adolescentes próximos vivem, mais fácil vai ser para ele, né? E pais mais cristalizados, né? Onde eles, né, encontram mais dificuldades para olhar o filho e ver que ele está ali inserido nessa nova cultura e tentando encontrar um jeitinho ali de pertencer e de se sentir melhor, mais difícil é, né, para esse adolescente poder se aproximar desses pares, desses novos amigos, né? Claro que quando existe, eu acho que às vezes tem situações que o adolescente vive de já ter entrado em contato com essa cultura, né? Algum amigo, né? Que ele possa ter até antes de ir, né? Para esse país. Mais fácil também né? É um processo mais gradual, né?
Então, acho que também facilita isso, né? Quando ele já tem alguém nesse país, ele vai onde ele já tinha algum contato, né? Alguma amizade. Hoje em dia, com as redes sociais, né? Isso facilita muito também. Mas acho que se torna mais fácil também, né? Mas é sempre se pensar que para um adolescente viver duas mudanças ao mesmo tempo não deve ser fácil, né? E acho que vai depender muito dessa condução dos pais também, né? Especialmente dos pais, de como que vão ali se comportar e serem flexíveis ou não para esse momento. Acho que Patrícia quando estava falando, eu estava lembrando, né? O quanto tem saído, a gente até tem circulado no nosso grupo, né, as notícias sobre a forma, vamos dizer assim, mais violenta psiquicamente de acolhida para crianças e adolescentes em outro país, né? Que eu acho que um pouco da nosso projeto Dental no Universo, ela vem ao encontro de exatamente criar mais consciência sobre o processo migratório, seja tu migrar, mas quando a criança também vai assim, desenvolver uma capacidade de acolhida maior ou menor, dependendo de como a família ela também vive esse processo, né? E aí está o processo, seja de alguém, é um outro que está passando pelo processo migratório, como a família acolhe isso no seu próprio país, né? Acho que isso que tu traz é muito importante no sentido de criar maior consciência da responsabilidade que todos temos, não só, né, o país que acolhe, mas nós, enquanto adultos, para gerar na criança e no adolescente uma consciência maior sobre o outro, sobre uma empatia maior sobre o outro, desde criança e principalmente no adolescente, acho que é importante. A gente vai falar do modelo dos pais, né? Exato. Olhar eles como exemplo. Exato. Mas está bem, Patrícia, está bem. Bem, então agora vamos pensar, né, um pouco sobre um outro ângulo, né, Renata? Que é exatamente quando o casal migra, né? Eu acho que essa experiência a Renata tem, né? E isso vai falando da complexidade que é. Acho que é complexo quando temos o casal que migra como um todo, que é o casal por si só migrando, e quando ele se constitui na migração, né? Que eu acho que é um ponto bem importante, assim, dos tempos diferentes de cada um, né, Renata? Bem, então a gente quer escutar, né? Quer que a gente compartilhe, que possa compartilhar a tua experiência também, né? Dentro desse âmbito de casal. Eu acredito que falar de relacionamento de casais sempre existe complexidades, né? Cada um traz a sua bagagem, né? Mesmo que estejam, que se conheçam na mesma região, no mesmo lugar, sempre vai ter as complexidades muito próximas, né, do casal. Mas, em se tratando de questões mais migratórias, né, a gente sabe que a vivência da migração, ela por si só traz muitas culturas, né? E na vida dessa pessoa, né? E a gente pensar que essas culturas, elas se aproximam muito do sentimento de luto, muitas vezes, né? Que a gente já veio falando aqui nos outros episódios, o quanto o luto migratório, ele não vai falar só da terra em si, né? Do seu território, mas da identidade que se tinha naquele espaço, né? Naquela terra local. E quando essas culturas, né, quando esses lutos é vivido a dois, aqui trazendo um cenário mais de quem migra junto, né, o casal que migra junto, existe uma ressignificação maior aí nesse casal, nessa relação conjugal, né, uma vez que eles compartilham mais essas complexidades, né, essas culturas, assim. Então, é muito comum acontecer, né, acho que a gente ficar alerta, assim, né, isso muito vem da minha experiência, assim, é muito comum quando um casal migra junto, né, e que um deles vai com um propósito, com um objetivo, né, seja de trabalho, seja por uma questão de estudo, seja por alguma outra razão, que o outro vai lá e acompanha, né? Enquanto um
se adapta de uma maneira mais fácil por já ter algo em vista, né? O outro vai precisar encontrar outros sentidos que não só o acompanhar, né? E que se isso não acontece, pode acarretar um distanciamento muito importante na relação. Por outro lado, da gente pensar que se esse casal consegue vivenciar essa travessia, né, de uma maneira mais saudável, no sentido de encontrar refúgio um no outro, né, se une mais, né, acontece pela própria facilidade que vai se encontrar, que é a linguagem, né, a linguagem compartilhada, os códigos internos entre eles, né, a gente pensar assim também das memórias compartilhadas, isso tudo vai trazendo assim como uma ponte, né, que impede, digamos assim, esses distanciamentos, esses possíveis distanciamentos, né, entre o casal. E no outro cenário da gente pensar, né, o casal que se constitui a partir da migração. E aí, né, a gente está falando de casais que têm uma nacionalidade diferente, uma cultura, uma língua diferente, o que traz uma complexidade ainda maior, né? Que é vivenciado ali dia a dia, né, uma constante abertura precisa ter de adaptações, de flexibilidade, de compreensão, né, muito maior. Então, a gente pensar nesses conflitos de cultura, né, que vai falar muito sobre essa questão de as tradições culturais, né, da gente pensar que a tradição numa cultura e não é na outra, e vice-versa, como um se sente em relação às datas comemorativas, né, então, como existe um sentimento de angústia, muitas vezes, que carregam, né, principalmente aquele que é estrangeiro, né, porque a gente está falando de um casal que um deles está no seu território, né, no seu território, que, enfim, está mais com a língua própria, né, está com uma rede de apoio, muitas vezes, e o companheiro é o estrangeiro desse lugar, dessa família. Então, à medida em que se avança, né, a relação, daí a gente pensar, né, no processo de casamento, por exemplo, né, como que vai ser isso, né, como que vai ser vivenciado isso, principalmente esse que é o estrangeiro, né, tem essa parte que se alegra, que se realiza com esses passos, mas também tem aquele lugar que sempre fica uma falta, digamos assim, ou algo que fica, né, que pesa em alguma medida, né, dessa família que, né, talvez não vá estar presente, seja numa formatura ou para um casamento, né, ou uma data comemorativa em relação ao aniversário dos filhos, né? Então, como tem essa dualidade, assim, né? Ao mesmo tempo que se tem essas realizações, tem esse lado assim, mas e a minha família, né? Como que eu vou acomodar isso dentro de mim, né? Elas vão poder estar presentes fisicamente, não vão estar presentes virtualmente ou internamente só, né? O que já é muita coisa. Então, são complexidades, né, que passam e que às vezes é imperceptível, né, mas que tem um sofrimento muito grande ali também. E então, claro, quando o casal consegue encontrar, né, uma forma de
vivenciar essas questões, né? Poder flexibilizar mais, poder entender, né, o que cada um passa. Isso une também, né? Acaba que eles conseguem então encontrar uma terceira cultura, eu diria, né? Que não é nem tanto de um lado nem de outro, né? Mas que uma cultura que vai falar de algo muito próprio daquele casal, né? Daquela família. Acho que isso, né, fica mais claro da gente entender um pouco, né, dessas complexidades em termos de casal. A Renata, assim, né? Você está falando, eu vou fazendo associações, né? Mas dos pontos que eu estava pensando, e até uma das colegas que não está aqui, ela trouxe, e eu lembrei agora na tua fala, que é um pouco sobre o casal que ele vai construir, né, esse par na migração, que é esse último exemplo que estava dando, o quanto é interessante pensar, e talvez a gente venha falar um pouco mais sobre isso em outro momento, não sei, talvez, né, numa outra atividade, mas o quanto aquele que é nativo busca na cultura do outro alguns aspectos que venham lhe completar, né, e vice-versa. Né? Eu acho que esse é um ponto também importante, né? Quando existe essa complexidade, como a Renata estava colocando, e além disso existe um desejo, né? Não é por nada, e claro que a gente está trabalhando em escalagem, então nada é tão superficial assim para entender, mas o quanto existe um desejo daquele que é nativo buscar na cultura, né, desse que vai ser seu par, e por sua vez aquele que migra também busca na cultura do nativo algo que venha lhe completar. E aqui forma esse terceiro, que eu acho que é bem importante, estava trazendo, né? Acho que são temas extremamente profundos, complexos, para a gente poder ir pensando e entendendo, né, o quanto exige do psiquismo uma flexibilidade, né? E a Vanessa também trouxe sobre isso, o cristalizado, o psiquismo, ou psiquismos que estão mais flexíveis para algumas adaptações. Quanto isso vai pesar, né, nessa melhor adaptação, até conjugal, né? Enfim. Mas, enfim, né, são temas que vão suscitando muitas reflexões. Bem, nesse momento, então, vamos passar para a escuta, então, da nossa colega, né, a Cassiane, que está online, e ela vai falar sobre, então, as famílias, né, que passam pelo processo migratório, e ela vai trazer, claro que, como todos nós aqui, alguns ângulos desse processo migratório em família, que vai desde um processo, né, que eu diria assim, uma migração mais fácil, né, para aquela migração que pode gerar, né, algum adoecimento. E aqui lembrando, né, que eu acho que é importante o quanto o nosso corpo fala, né, quando o mental já não dá mais conta, né, psiquicamente aquilo ultrapassa a nossa capacidade mental do momento, o quanto nós precisamos usar do nosso corpo para expressar esse sofrimento. Né? Então, a Cassiane vai trazer também a experiência dela com famílias que migram. Né? A Cassiane está em Porto Alegre, né? Mas é uma parceira, né, aqui constante da Univesul, seja presencial, seja online, né, Cassiane? Bom, em todas as horas estamos juntos. Tá bem? Então, vamos passar a palavra então, para a Cassiane. Então, coube a mim falar, né, um pouquinho sobre famílias, né? E eu vou falar de uma especificidade, né, de que quando essa família também é formada, né, por duas culturas diferentes. Então, a gente poderia considerar que é uma família intercultural, né, que ela tem uma complexidade maior, que inicialmente ela começa por um casal, né, que pode migrar junto ou pode se conhecer num outro país, né, e passa, né, e decide que vai ter filhos, em qual país vai ter filhos, decide se vai retornar para o país de origem, né, em função de alguma situação que fique mais difícil para um dos cônjuges, né. Mas eu vou me ater também um pouquinho a falar sobre
os sintomas que esses adolescentes, filhos de famílias interculturais, podem apresentar, né? Com uma manifestação de que, às vezes, daquilo que não é dito em função do que aconteceu, né, nessa migração, das dificuldades que esse casal passou nessa migração e que acabou, de uma forma ou de outra, transmitindo, né, para esses filhos, né? Então, por exemplo, esses sintomas podem ser de origem psicossomática, podem se manifestar, por exemplo, na forma de transtornos alimentares, né, que até pode ser um dos motivos que essa família venha a procurar atendimento, né? Então, a família busca o atendimento em função de um sintoma, de um dos membros da família, né? Mas, no atendimento familiar, se identifica, né, que toda a família é afetada, né, num processo de imigração, quando essa família tem uma história que ora vive num país, ora vive no outro, lida com duas culturas diferentes, precisa pensar sobre isso na hora de educar os filhos, né? Ela também pode se manifestar na forma de isolamento social, né? Às vezes é mais característico, por exemplo, dos meninos, né? As meninas manifestam mais, né, os sintomas através do corpo durante a adolescência. Os meninos, muitas vezes, em função, né, manifestam com o isolamento. A gente sabe que a onda de telas e a onda de jogos, né, propicia isso, né? A pandemia também avançou um pouco nisso, quando as pessoas precisaram se isolar e algumas pessoas não conseguiram voltar, né, desse isolamento. Então, também é uma forma desses adolescentes, né, manifestarem, né, esses sintomas através de um isolamento social, com muita dificuldade de sair do quarto e ficando, né, nesse ambiente virtual, muitas vezes com dificuldade de estudar, com dificuldade de trabalhar, mesmo com a idade avançando, né? E aí entra a questão de que aquilo que não pode ser falado é manifestado de alguma forma, né? Então entra o papel da psicoterapia do estrangeiro, né? Que ela é muito eficaz, né? Quando a gente se depara com famílias, indivíduos ou casais que tem na sua história a questão da migração, né, desse deslocamento, seja de uma forma, seja de outra, né? E aí a Lúcia vai falar um pouquinho, né, sobre um curso que a gente está pretendendo oferecer, que é sobre a psicoterapia do estrangeiro. Tá bem. Bom, então, acho que é importante pensar sobre o que a Cassiane estava trazendo, né, desse processo migratório, e é um ponto bem importante, né? E aqui a gente já trouxe em outros vídeos, até, né, em outros espaços aqui, que é um tipo de migração que acontece, né, quando é diaspórica, né, e quando é por uma opção, né, da família poder migrar. Consequentemente, os conflitos, o sofrimento vão ser distintos, né, decorrente da origem, né, que vai gerar a migração. Claro que o que nós estamos, assim, enquanto grupo, né, de profissionais, estamos sempre muito voltados para a parte terapêutica, né, sobre como intervir quando esse sofrimento toma uma dimensão que fica difícil para o psiquismo dar conta. E aqui, tanto em questões diaspóricas, quanto questões que é por opção, mas como também, né, os colegas colocaram, às vezes é opção e é mais fácil para um dos componentes da família, porque é ele que faz esse convite para o resto migrar, então os outros vão se adaptar, seja parceiro, que não tem um trabalho, né, ou vai para um estudo, enfim, seja, quando assim, os filhos, né, que também estão indo, né, dentro dessa proposta. Então, os demais da família vão ter que fazer um ajuste, né, para esse processo migratório. E é claro que aqui entra essa, assim, necessidade, muitas vezes, de um processo terapêutico contribuir para tornar mais traduzível essas vivências que são tão complexas, dependendo do momento de cada um, né? E com isso, né, nós pensamos, e aqui em termos de grupo, isso já vem, né, sendo elaborado há mais tempo, mas hoje a gente achou que estaríamos no tempo certo, né, depois de preparar esses trabalhos
voltados para a migração, em termos de compartilhar com leigos ou com profissionais, passar, então, para um trabalho voltado, e aqui entra um curso, né, que a Cassiane estava trazendo, o quanto nós precisamos agora pensar na intervenção, né? Diante dessas realidades, da complexidade, fica difícil se pensar, vamos dizer assim, sem ter uma intervenção específica para esse psiquismo. Né? O quanto não podemos pensar que o processo desses indivíduos que migram é similar a quem não está passando por isso. Tá? E aqui demanda, certamente, um conhecimento um pouco mais aprofundado, um pouco mais, vou dizer assim, com uma lente que possibilite uma tradução mais adequada do conflito psíquico que a migração gera, e, de alguma forma, uma intervenção também específica para essa realidade. Isso faz com que, né, a gente tenha que repensar muito o trabalho online, que depois, né, da pandemia gerou um acesso muito, eu diria, dinâmico, imediato, não importa em que país tu te encontres, mas poder ter esse recurso, só que muitas vezes esse trabalho, e claro que isso vai... É próprio de um processo de amadurecimento, esse trabalho às vezes acontece sem um preparo adequado do profissional, né? Ele vai acontecer na marcha, e cada vez mais a gente está vendo projetos do governo, projetos, vamos dizer assim, de espaços terapêuticos mais apropriados à migração, né? Claro que a França, que a nossa referência é a França, que é a UNBB Sul, conversa direto com a França, seja na especialização com bebês, seja na migração. A França tem uma vivência e aí de profissionais que a gente tem referência aqui, que trabalham muito com migração. Então, o nosso trabalho aqui está pautado em modelos também vividos, né, de etnopsicoterapia, isso a gente já abordou em algum outro momento, né, pautados num modelo francês que tem uma marca de migração muito forte. Eu quero trazer isso para vocês, porque para pensar que nós estamos, então, fechando um ciclo de conversa, de diálogo, meio que um aquecimento, né, sobre o processo migratório, porque certamente aqui é um aquecimento, porque a experiência de cada um é bem mais ampla. O que a gente gostaria de abordar assim, tem vários outros ângulos que não comporta, né, nesse espaço tão pequeno de fala, mas nos cursos, e no curso em especial, a ideia é exatamente proporcionar aos profissionais assim, uma maior competência, uma maior especialização nesta área, né, de trabalhos voltados para a migração. Portanto, são etnopsicoterapias, são psicoterapias voltadas, né, para essas raízes que vão fazer parte do processo migratório, seja ele um pouco mais, vamos dizer assim, mais flexível, mais leve, seja ele com muito sofrimento, né? E a gente está aqui tanto fazendo atendimentos, né, pela UNBB Sul, como vocês já têm conhecimento, que eu tenho divulgado, quando preparar, então, os profissionais, né, que têm interesse e que a gente vai lançar na proposta do curso daqui mais um tempo, né, em termos de divulgação. Espero que todos, né, que tenham interesse nessa área né, possam entrar mais em contato conosco, se tem interesse maior, para fazer também, constituir um grupo, né, que a gente vai trabalhar com o processo migratório. É um curso que tem tanto a parte teórica quanto uma parte prática de supervisão. Também, com isso, então, estamos, né, encerrando esse projeto, que era compartilhar, né, com um grupo mais amplo da sociedade a nossa experiência, o nosso conhecimento. Esperamos que realmente tenham aproveitado, mas aguardem novas etapas, que certamente a UNBB está sempre criando e recriando alguma coisa para a comunidade, né, e compartilhando os nossos conhecimentos.